Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Marco Santana e você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa transmissão na nossa página jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube ou então na nossa página no Facebook. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que parece que não, mas afeta diretamente a vida de cada um de nós brasileiros. Todos estamos acompanhando o conflito entre Rússia e Ucrânia num continente distante, mas ainda assim essa crise, que já se tornou uma crise global, tem efeitos diretos na vida do brasileiro. E para ajudar a gente a entender quais são esses efeitos, eu convidei um especialista em comércio exterior e consultor portuário e economista Fabrício Pierdomenico. Fabrício, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Orla Play. Obrigado, Marco. Sempre um prazer poder estar dialogando com o seu telespectador, com aquele que entra aqui para ver o jornal da Orla, e vamos conversar sobre essa crise. Exatamente. Fabrício, nós temos acompanhado essa crise internacional, que tem um conflito bélico, também tem um conflito econômico muito grande, um jogo geopolítico muito complexo, e as pessoas acompanham pela televisão, tendem a ter uma ideia até que meio que maniqueísta da situação. Só que é uma crise global que tem efeitos em praticamente todos os países do mundo, e em especial ao Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente quais são, na prática, as consequências desse conflito para a economia brasileira. Bom, primeiro nós vamos ter que entender como é que é a nossa relação econômica principalmente com a Ucrânia e com a Rússia. O Brasil ele é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Então, eu estou falando de soja, estou falando de milho, feijão, arroz. E o maior produtor, territorialmente falando, do Brasil é o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, o centro-oeste brasileiro. O centro-oeste brasileiro ele tem características muito interessantes. Se de um ponto de vista climático, chuva, solo, os regimes de sol e chuva bem definidos e que ajuda a agricultura e faz com que a gente tenha sequentemente safras recordes. Do outro, nós temos um grande problema. O nosso solo é pobre. Ele precisa ser adubado constantemente. Então, a cada safra, nós precisamos adubar esse solo. Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa e da própria Argentina, que tem solos ricos em nutrientes, o nosso solo é pobre. Com isso, nós estamos entre os quatro maiores países consumidores de fertilizantes do mundo e o maior importador de fertilizante do mundo. Então, 85% do fertilizante utilizado no Brasil é importado. E aí entra essa briga. Tá? Então, a primeira consequência para a economia brasileira é de que, a médio prazo, podemos ter uma crise de abastecimento de fertilizante, haja vista de que Rússia, Ucrânia, Belarus, eles são ali, aquela parte do mundo, são importantes fornecedores de fertilizantes para o mundo e para o Brasil. Só para ter uma ideia, a Rússia é o maior exportador de fertilizante para o Brasil. O ano passado, 25% dos fertilizantes que entraram no Brasil vieram da Rússia. E aí vem o problema, quer dizer, o fato da Rússia não poder exportar, seja por questões logísticas, por conta do boicote, por conta da guerra, por conta de seja lá o que for, né? E ontem eles já anunciaram a suspensão de venda de fertilizantes para o Brasil, significa que, dependendo da extensão dessa crise, né, nós vamos poder ter, a curto prazo, ou médio prazo, eu diria melhor, um problema de abastecimento de fertilizantes. Isso afeta muito a produtividade do centro-oeste, da produção de soja, da produção de milho,
Lembrando de que o peso do agronegócio no PIB brasileiro hoje ele é enorme, né? Perde só para serviços, e uma crise de abastecimento fazendo com que as nossas safras encolham, né? Isso pode causar uma perda de receita para o país e, consequentemente, uma elevação dos preços desses grãos no mundo, né? Então, uma outra consequência, Marco, que vem junto com a guerra é a questão da inflação. Ela vem junto com a guerra. Lembrando, o mundo já vem atravessando um ciclo inflacionário importante. Estados Unidos com uma taxa de 7% ao ano, Europa com uma taxa de 7, 8% ao ano, Alemanha com 5, 6% ao ano. São taxas muito elevadas, se comparada nos últimos 30, 40 anos. A guerra só veio trazer mais, vai alimentar ainda mais essa crise inflacionária. Então, nós temos de cara um outro produto importante da Rússia que os preços já explodiram, que é a questão do petróleo. O petróleo, o barril Brent, Marco, que é o barril de petróleo referência da Petrobras, portanto, o que compõe os preços nos postos de gasolina, da gasolina, do diesel, aqui na ponta para o consumidor, ele que estava há 10 dias atrás a $93, já bateu nos 115. Então, há um aumento expressivo, né? E essa conta vai chegar aqui no Brasil, né? Que conta é essa? Aumento do combustível, e isso, combustível aumentando, Marco, isso contamina toda a cadeia de preços do país. Essa é a questão que eu queria abordar com você nesse momento, que as pessoas ficam acompanhando o conflito pela televisão, vem aí a relação da Europa com a Rússia, dos Estados Unidos com a Rússia, e a impressão que parece é que é uma realidade um pouco distante do brasileiro, mas essa incerteza mundial, essa incerteza global, vai acabar interferindo diretamente na vida do cidadão brasileiro. Eu gostaria que você falasse para a gente em que medida essa crise, essa guerra, afeta a rotina do brasileiro. Por exemplo, ele vai sofrer um aumento no preço do pãozinho? Vai. Ucrânia e Rússia representam 30% da produção de trigo no mundo. Nós não compramos trigo deles, não. Raramente a gente compra trigo deles. Mas você tirando 30% do mercado de trigo, quem tem trigo vai aumentar os seus preços, porque a demanda vai aumentar. Nós compramos geralmente da Argentina e do Canadá, mas isso vai aumentar. Então significa que... E já aumentou, tá? Só para ter uma ideia, nessa semana de guerra, o trigo, os preços internacionais do trigo dispararam em 22%. Então, essa conta também chega. Eu diria o seguinte: o grande impacto para a economia tem um nome, chama inflação, né? Porque vai inflacionar mercadorias que têm uma relação direta com a crise entre Rússia e Ucrânia. Então, coloca aí na conta milho, mais ou menos, trigo, bastante, fertilizante, muito. Então, esses três, além do petróleo. Esses quatro vão acabar, vai ter uma crise de abastecimento mundial, não é só no Brasil. Isso vai contaminar todas as cadeias mundiais com relação a esses quatro produtos. E, com isso, nós vamos trazer preços mais altos com relação a esses produtos. Quando eu falo de combustível é matéria-prima para quase tudo. Então, é na logística, é no transporte, no dia a dia, no transporte urbano, no transporte de carga, né? Então, o que nós estamos trazendo, o que nós estamos importando junto com esses produtos é a inflação. Então, o primeiro impacto na rotina do brasileiro, que já vinha sofrendo, lembrando que o ano passado tivemos 10% de inflação, né? A dona de casa que vai no supermercado aí sabe do que eu estou falando, vai lá, olha, vê o preço das coisas aumentando. Então, esse primeiro impacto
do petróleo, do trigo, principalmente petróleo e trigo, o primeiro impacto é inflacionário. Vai chegar agora, não demora, vai vir com muita força. A médio prazo, se faltar fertilizante, aí a coisa complica mais ainda. Significa que a gente vai ter menos produção de soja e milho aqui no Brasil, que é um dos maiores do mundo, menos soja e milho no mundo inteiro, porque o fertilizante não serve só para o Brasil, mas aqui no Brasil, particularmente, tem um peso enorme, e com isso o preço da soja e do milho vão aumentar. O que significa isso? Que junto com o preço da soja e do milho, você tem aumento da carne, da carne bovina, da carne suína, do frango. Então, esses preços que já estavam altos vão ficar mais altos ainda. Então, em suma, o cotidiano do brasileiro será interferido no seu dia a dia, no pãozinho, do café da manhã, no arroz com feijão, lá do supermercado, no posto de gasolina. Tudo isso será importado dessa guerra, e quanto mais durar a crise, maior será o impacto. Fabrício Pierdomenico, e o que o governo federal pode fazer para tentar atenuar os efeitos dessa crise global no Brasil? Hoje de manhã eu estava lendo uma reportagem de que os próprios ministros do governo Bolsonaro estão pressionando o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que faça alguma coisa. E ele está tentando jogar parado. Na sua avaliação, o que o governo federal pode fazer nesse momento? Marco, não há muito o que fazer, porque não é uma crise local, não é uma crise de inflação local, em que a gente tem problemas internos a serem resolvidos. Também temos, mas o que nós estamos falando é de uma crise que ela é global e que vai afetar os principais mercados. O que nós podemos fazer é diminuir custos internos. Então, custos na área tributária seriam diminuição de custos na área tributária seriam bem-vindos. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer, porque o governo já tem um problema de caixa, né? As expectativas para esse ano é de um crescimento próximo a zero, então não acredito que o governo possa... Ele não tem muita margem de manobra, Marco, esse é o problema. Não, a não ser o fato de talvez continuar aumentando a taxa de juros, e que isso afeta basicamente o crescimento da economia, contra a inflação e contra este problema particular, no curto prazo não há muito o que ser feito. O que deveria ter sido feito já há algum tempo era, sim, você ter estoques reguladores importantes para poder minimizar os impactos, principalmente na cesta básica do brasileiro. E na parte de fertilizantes, o Brasil, nesse processo dos últimos 30 anos de desindustrialização, e a postura da Petrobras nos últimos 6, 7 anos, isso fez com que os investimentos, para que a gente pudesse ser menos dependente dos fertilizantes, da importação de fertilizantes, isso acabou não acontecendo. A conta está chegando agora. O processo de globalização, em que os mercados estão intrinsecamente ligados, quando um mercado entra em crise ou colapso, a cadeia toda entra em crise e colapso. Foi assim na pandemia, está sendo assim agora na crise Rússia e Ucrânia. A gente precisa torcer para que essa crise seja resolvida o mais rápido possível, seja com a retirada das tropas da Rússia, da Ucrânia, seja um cessar-fogo, seja uma intervenção diplomática, mas o fato é que hoje nós estamos entrando num processo inflacionário com pouca margem de manobra. Fabrício, os brasileiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, é uma parcela importante da população, buscam minimizar, relativizar o comportamento dele, as falas do presidente em relação a essa crise. Dizem que o presidente é autêntico, ele é assim mesmo, e por aí vai. Só que as palavras de um chefe de Estado têm um peso muito grande, muito diferente do tiozão do boteco da esquina. Então, quando o presidente Bolsonaro fala que presta solidariedade à Rússia, ou quando ele fala de neutralidade, ou quando ele não escolhe muito bem
as palavras da diplomacia, isso daí tem efeitos muito grandes na relação do Brasil com outros países. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são esses efeitos para a vida, para a relação econômica do Brasil com outros países com esse comportamento do presidente Bolsonaro. Marco, eu não sou especialista em relações internacionais, mas eu vejo alguns pontos importantes aí no que você fala, né? Primeiro ponto, tá? A urgência, seja do ponto de vista humanitário, seja do ponto de vista geopolítico, seja do ponto de vista econômico e de desenvolvimento, é fundamental que essa crise dure o menor tempo possível, que haja uma saída diplomática para que se restabeleça a normalidade. É fundamental isso. Enquanto isso não acontecer, tá, tudo aquilo que eu falei de inflação, de crise humanitária, crise inflacionária, crise recessiva, acho que vai vir junto com essa inflação, vai acontecer. Então, me parece que a postura mais sensata, mais correta, não só do presidente Bolsonaro, mas de qualquer líder mundial nesse momento, é de exigir que essa guerra termine imediatamente. Essa é a única forma da gente estancar essa sangria que está começando, na forma de inflação por meio de combustível, por meio do trigo, por meio do fertilizante, que pode se agravar. Então, funciona, se terminar essa guerra, mais do que tem uma questão humanitária que é fundamental, ninguém gosta de guerra, ninguém pode concordar com a guerra, ninguém pode também ser solidário à invasão de um país que é soberano. Não dá para, em 2022, a humanidade ver o que está acontecendo na Ucrânia. Então, e tem um desdobramento pós-guerra. O desdobramento pós-guerra é uma redivisão da geopolítica mundial. E essa fatura vai ser cobrada. A pergunta é onde você estava quando a guerra aconteceu e de que lado você estava. Isso vai ter consequências, né, na formação de futuros blocos econômicos, no futuro, na formação futura de alianças econômicas, financeiras e militares. A própria China, que vinha no processo de dar suporte à Rússia, já começa a perceber de que o mundo não concorda, ele reprova o que está acontecendo lá na Ucrânia, a invasão da Rússia a um país independente, um país que tem a sua população, que tem o seu Estado, o seu governo. Então, essa invasão está sendo combatida pela Europa toda, pelos Estados Unidos todos, e a própria China começa a fazer sinais de que uma saída diplomática ela é bem-vinda. Por quê? Porque está afetando todo mundo. Está afetando a economia como um todo. A própria população russa está começando a sofrer as consequências disso. Então, o pós-guerra e essa redefinição da geografia, da geopolítica, ela vai ser importante. E, nesse momento, uma posição do Brasil, que tem uma larga tradição diplomática, desde Rui Barbosa, é importante. E aí, ao meu ver, modesta opinião, mas que tem consequências econômicas importantes, uma posição firme de condenar a guerra e se aliar a quem quer que essa guerra pare imediatamente, seria importante, com efeitos importantes para a nossa economia. Fabrício Perdomenico, economista, especialista em comércio exterior, consultor portuário. Fabrício, agradeço muito a sua participação, muito esclarecedora, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marco. Um abraço a todos. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Eu convido você a acompanhar o portal jornaldaorla.com.br e também tocar no sininho no canal Orla Play no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. Obrigado a todos e até uma próxima.